Hoje eu quero acabar com uma dúvida que eu escuto praticamente toda semana. E a dúvida é: Teacher, como é que eu sei que eu já saí do básico? E a resposta não é: Quantos tempos verbais tu já estudou? Quanto de vocabulário tu sabe? A verdade é que existe muita confusão para saber quando o aluno saiu do básico, quando está já no intermediário. Muita gente não sabe em que nível está. Muita gente é intermediário, mas acha que ainda está no básico. E tem aqueles que estão no básico, mas acham que estão no intermediário. Então nesse vídeo eu vou esclarecer isso de uma vez por toda. Tu vai aprender o que diferencia um aluno básico de um aluno intermediário, vai conhecer aquela tabela internacional para medir isso e no final a gente vai fazer um teste para ver em que nível, mais ou menos em qual nível que você está. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vânia, sou professora de inglês há 20 anos, já morei na Austrália, nos Estados Unidos, já ensinei centenas de alunos a usarem o inglês no dia a dia, de uma maneira mais natural, de uma maneira mais confiante e principalmente mais útil para a vida real. Depois de tantos anos estudando, eu percebi que o maior problema dos alunos não é a falta de inteligência, mas sim a maneira como eles estão estudando. Muita gente está estudando inglês de forma errada. Eles passam anos acumulando conhecimento, decorando tabelas de verbos, decorando regras de gramática, mas passam muito pouco tempo praticando o inglês do mundo real, aquele inglês que tu realmente precisa na hora de se comunicar. E é exatamente isso que eu ensino aqui. Então, se tu é novo aqui, aproveita para se inscrever, deixa teu comentário no final desse vídeo me contando o que tu achou. E bem-vindo ao canal. Agora vamos ao assunto de hoje. Eu quero te fazer uma pergunta. O que faz alguém deixar de ser básico? Pensa por alguns segundos. Talvez a tua resposta seja aprender tempos verbais difíceis, ou então ter um vocabulário muito extenso, conseguir assistir filmes sem legenda. Tudo isso faz sentido. Só que nenhuma delas define ou não se alguém está ou não no nível básico, e esse é um dos maiores equívocos de quem está aprendendo inglês. A gente foi acostumado a aprender que aprender inglês é como se fosse uma escada de aprendizagem. Primeiro a gente aprende o Simple Present, depois aprende o Simple Past, depois aprende o Present Perfect. E assim por diante, e é como se cada nível a mais elevasse o teu nível de inglês, mas na prática não é assim que funciona. Porque conhecer uma regra não quer dizer que tu vai conseguir usar aquela regra na vida real. Eu tenho certeza que isso já aconteceu contigo. Tu já estudou alguma coisa várias vezes, já praticou, já fez exercícios, já leu textos, só que na hora de se comunicar, na hora de realmente precisar usar aquilo, não conseguiu e se frustrou. Quando alguém te faz alguma pergunta, tu continua respondendo com frases curtas, mesmo já tendo estudado inglês há muito tempo, mesmo sabendo o vocabulário, as tuas respostas ainda são curtas, simples, ou pior ainda, tu trava, não consegue nem falar. E isso acontece porque conhecimento e habilidade são coisas completamente diferentes. Uma coisa é tu conhecer algo, outra coisa é saber fazer. Pensa em alguém que sabe tudo sobre dirigir, sabe o código de trânsito, sabe como funciona a embreagem, sabe como faz para trocar de marcha, mas nunca entrou num carro e realmente ligou e saiu dirigindo o carro. Essa é a mesma coisa que acontece com o inglês. Tu pode conhecer centenas de palavras, todos os tempos verbais, mas ainda assim é difícil para ti sustentar uma conversa simples em inglês. Porque tu não praticou a habilidade da conversa. E as habilidades só são desenvolvidas com a prática. Por isso que hoje, quando alguém me pergunta, teacher, como é que eu sei que eu sou intermediário? Eu não fico pensando no que a pessoa já estudou. Ele já estudou o Simple Past, ele já estudou comigo o Present Perfect, então ele é intermediário. Isso não quer dizer nada. Eu preciso saber o quanto essa pessoa consegue se comunicar. O que ela consegue fazer com o inglês. Porque no final das contas, é para isso que uma língua existe, para comunicação. Quero te mostrar uma diferença que, na minha opinião, é uma das mais importantes. Imagina que eu tô conversando com dois alunos, eu pergunto para um deles: Tell me a little about yourself. O primeiro aluno vai falar assim, My name is John, I'm 32 years old. I'm from Brazil. I'm an engineer. I like soccer. Todas as frases estão perfeitas, estão certas, mas percebe que isso é uma lista de informações? Agora, olha essa outra resposta. Well, my name is John and I'm from Brazil. I'm an engineer and I've been working in this field for about 8 years now. In my free time, I really enjoy playing soccer and spending time with my family. Lately, I've also been trying to improve my English because I'd like to travel more and maybe even work abroad one day. Nenhuma estrutura complicada, nenhuma palavra muito difícil, nada, nenhuma estrutura avançada. As frases que a pessoa usou aqui
estão no presente, um pouquinho no futuro para falar sobre os planos. Mas o segundo aluno, ele não apenas respondeu, ele desenvolveu a conversa. E é essa a diferença. É isso que vai diferenciar um aluno básico de um aluno intermediário. O aluno intermediário consegue desenvolver uma ideia melhor, ele consegue conectar as ideias, conectar as frases de uma maneira mais natural. Ele não apenas responde a pergunta, ele participa da conversa. Percebe isso? Um aluno vai do básico para o intermediário não por mais conhecimento, mas também por mais conhecimento, mas principalmente porque ele consegue sustentar uma conversa por mais tempo. Alunos básicos, eu percebo que eu faço uma pergunta, a resposta é simples, é curta, não tem um complemento, não tem nada a mais do que eu perguntei, não vai aparecer na resposta. Alunos intermediários conseguem desenvolver muito mais essa conversação. Mas afinal, quem decide, né? Se a pessoa é básica, se a pessoa é intermediário. Na verdade, existe uma referência internacional para isso, para saber, né, qual é o nível da pessoa em qualquer idioma, não só no inglês, que é uma sigla, se chama CEFR, Common European Framework of Reference for Languages. Ou em português, Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Apesar do nome, ela não é só usada na Europa, tá? Ela é no mundo inteiro e, como eu comentei antes, não é só em relação ao inglês, qualquer idioma. Então eu posso ser nível A1 em francês, nível B2 em espanhol, não é só em inglês. É com base nela que vários cursos de inglês organizam os seus cursos, é com base nela também que vários exames de proficiência são feitos. Ela ajuda os professores e os alunos, todo mundo a falar a mesma língua quando a gente está falando de provas de proficiência. E a CEFR, ela estabelece critérios para dizer, né, se um aluno é A1, A2, B1, B2, mas não de acordo com o que ele já estudou. A1 já estudou o Simple Present e o Simple Past. Não tem nada a ver com isso. É com o que ele consegue se comunicar. Para tu ser um aluno A1, por exemplo, tu já consegue lidar com situações básicas do dia a dia, se comunicar em situações básicas, fazer perguntas e responder, né, a questionamentos simples. Um aluno A2 já é um pouquinho mais avançado, já consegue manter uma conversa por um período um pouco maior de tempo. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os níveis para que você tenha uma noção do que cada um já é capaz de fazer. Uma coisa que eu acho bem interessante, o último nível é o C2, que é proficiência máxima, né, quase como um nativo. Só que o objetivo de muita gente, eu quero ser fluente, né? Então eu acho que eu preciso chegar no C2. Mas isso não quer dizer nada. Se o teu objetivo é se comunicar em uma viagem, tu não precisa ser C2, B2, já tá perfeito. Se o teu objetivo é estudar fora, se é trabalhar, talvez, com inglês, também não precisa chegar no C2. B2 tá ótimo já. Então, o objetivo nunca precisa ser o final da tabela. E eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Nessa tabela também existe uma medição, existem quantas horas a pessoa precisa de estudo para chegar em cada nível. Por exemplo, para chegar no nível A1, o aluno precisa de 80 a 100 horas de estudo. Para chegar no nível A2, 180 a 200 horas. B1, 350 a 400 horas. B2, 500 a 600 horas. C1, 700 a 800 horas de estudo. E C2, mais de 1000 horas de estudo. Quando tu olha para essa tabela até desanima, né? Mas não é para desanimar, tá? Essas não são apenas horas estudando inglês, são horas de contato significativo com o inglês. E isso é o mais importante de tudo. O mais importante é a qualidade e não a quantidade. Porque às vezes os dois estudaram 200 horas de inglês, mas eles têm níveis diferentes. Sabe por que isso acontece? A primeira pessoa talvez passou esse tempo todo lendo explicações, fazendo exercício de preencher lacuna, assistindo vídeos, tudo de forma passiva. A segunda pessoa também assistiu vídeos, também fez exercícios, mas fez um pouco além. Ela também produziu, também conversou, escreveu em inglês. É esse o segredo, é aí que tá a diferença de porque um tem um nível e o outro tem outro nível, mesmo os dois tendo estudado a mesma quantidade de tempo. Nem toda hora de estudo gera o mesmo resultado. Isso acontece porque, como eu falei lá no começo, entender uma língua e produzir ela são habilidades diferentes. Eu gosto de dividir os estudos em duas categorias.
input e output. A primeira é o input, ou seja, tudo aquilo que tu absorve. Assistir aula, ver vídeo, ouvir podcast, assistir série, ler livro, estudar vocabulário, fazer exercícios. Tudo isso é importante, aliás, é indispensável. Só que tem o outro lado da moeda que é tão importante quanto, que é o output, que é, como eu comentei antes, a produção. Quando tu escreve, conta uma história, responde perguntas, conversa. É justamente aqui que muitos alunos passam pouquíssimo tempo, porque é mais desafiador. E a gente quer ficar sempre no que é mais confortável, né? Só que aí, muita gente vai falar: Ah, eu não tenho ninguém pra conversar. Eu não tenho como produzir em inglês. Não tenho o que fazer. Tem sim, mesmo se tu não tem um professor para te ajudar, eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso. Responda algumas perguntas em voz alta, algumas perguntas simples. What did you do today? How was your weekend? Né? O que você fez hoje? Como foi seu final de semana? Conta histórias, por exemplo, conta alguma história sobre a tua infância, algo que aconteceu na tua infância, algum momento marcante. Assiste um filme e depois tenta contar a história do filme. Escreve pequenos textos, pequenas frases. Escreve frases, depois vai unindo elas para transformar em textos maiores. Conta o que tu fez no dia, todo dia à noite. Tem uma rotina, todo dia à noite escreve 5 frases contando como foi o teu dia. Quero te fazer um desafio. Próxima vez que tu assistir alguma aula de inglês, próxima vez que aprender alguma coisa nova, ao invés de só fechar o livro e acabou, foi, tenta pensar em como eu vou usar aquilo ali no meu dia a dia. Aprender um vocabulário novo, cria alguma frase que tenha a ver com a tua rotina, traz aquele vocabulário pro teu dia. Porque é justamente nesse momento que o conhecimento começa a se tornar uma habilidade. Bom, agora que eu já te falei a diferença de um aluno básico para um intermediário, a gente vai fazer um teste para ver qual é o teu nível de inglês. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que tu responda ela em voz alta, porque pensar na resposta só e deixar só na cabeça é diferente do que realmente falar e conseguir se comunicar. Então, uma pergunta simples, tá? What did you do last weekend? Ó, vamos comparar duas respostas? Resposta básica: I stayed home, I watched a movie, I cooked. Resposta básica vão ser frases soltas. Uma resposta um pouco mais elaborada, a gente vai conectar essas ideias. Last weekend I didn't do anything special. I stayed home because I was a little tired. I cooked dinner, I made pasta, it was delicious. I had some ice cream for dessert. And Sunday I slept until 11 a.m. After that, I just relaxed. Percebe a diferença? Aqui eu conectei várias ideias, eu não usei vocabulário difícil. Nos dois exemplos eu usei verbos no passado, né? Porque eu tô falando de coisas que aconteceram, mas no segundo exemplo eu usei palavras para conectar as ideias. E aí que tá a diferença entre um aluno que tá no nível básico e um aluno que tá no nível intermediário. Se esse vídeo foi útil, me conta aqui nos comentários. Vou adorar saber e encaminha para aquele amigo que também está estudando inglês e também não sabe que nível que ele tá. Te vejo no próximo vídeo.